Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Patrick Vieira falando aqui do pré-concurso Roberto Quintino e nós vamos dar sequência aí nas nossas aulas preparatórias aí para o concurso da Prefeitura de Montes Claros. Então, pessoal, na sequência aqui, o que nós temos é decomposição aí em fatores primos. Galera, é o seguinte, um número, beleza? Ele pode ser decomposto como a multiplicação de fatores primos, ou seja, todo número, beleza? Ou ele é um número primo, beleza? Ou ele é um número composto, composto por fatores primos. Qualquer número nós podemos decompor aí na multiplicação de números primos. Como assim? Galera, é o seguinte, pensa no número 6, beleza? 6 nós podemos escrever como 2 vezes 3. E o 2 e o 3 são números primos. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu decompus, beleza, o 6 como uma multiplicação envolvendo aí fatores primos. Então, é isso daí. Decomposição em fatores primos é determinar quais são os números primos que estão sendo multiplicados para dar origem àquele número. Todo número pode ser decomposto aí como a multiplicação de fatores primos. Beleza? Então, gente, vamos lá. Olha, eu separei alguns exemplos aqui para a gente verificar qual que vai ser o processo para a gente decompor esses números aí em fatores primos, beleza? Então, vamos lá. Eu separei aqui primeiro o 84. Como que nós vamos, qual é o processo que nós vamos utilizar para decompor esse número aí em fatores primos? Primeiro de tudo, nós vamos passar aqui, olha, um traço vertical. Em seguida, nós vamos dividir esse número pela lista de números primos que nós temos, beleza? Quem não lembra, anota aquela listinha, beleza? Na hora de fazer o exercício e vai fazendo as divisões aí. O primeiro número primo que nós temos naquela lista é o 2. E aí vocês vão se perguntar, 84, ele vai ser divisível por 2? Ó, 84, pessoal, é um número que termina em 4, então é um número par. Se é um número par, é divisível. Então, beleza. 84 dividido por 2 dá 42. Dividiu a primeira vez, o que vocês vão se perguntar é o seguinte: dá para continuar dividindo por 2? Olha, 42 termina em 2, é um número par, então dá para dividir por 2 novamente. Se dá para dividir, se dá para continuar dividindo, vocês vão dividindo, até o momento que não dá mais para dividir por aquele número primo, beleza? Então, quanto é que vai dar aí essa divisão de 42 dividido por 2? Pessoal, isso daqui dá 21. Bom, dá para continuar dividindo por 2? Olha, 21 termina em 1. Além de ser um número ímpar, né? Então, não dá para dividir por 2 mais. Não dá para dividir por 2, vocês vão pegar o próximo número da lista. Depois do 2, o próximo número primo é quem? É o 3. Dá para dividir 21 por 3? Soma os dois algarismos aí, né? 2 mais 1, 3. 21 é divisível por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Dá para continuar dividindo por 3? Não dá. 7 não é divisível por 3. O que nós vamos fazer então? Pula para o próximo número. Depois do 3, nós temos o 5 como número primo, beleza? Vamos anotar isso aqui. Nós temos aí o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai, beleza? Pessoal, qual é o próximo número primo? 5. Dá para dividir 7 por 5? Não dá. Então vai para o próximo, que é 7. E dá para dividir 7 por 7. Vai dar 1. Nosso objetivo aqui, olha, é chegar no 1, beleza? Chegou em 1, pessoal, o que vocês vão fazer? Passar um tracinho e anotar os números que apareceram aí, olha. Nós encontramos aí 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 7 dá 84. O que significa isso aqui? Significa que nós conseguimos escrever o 84 como a multiplicação de números primos, beleza? Além disso, pessoal, outra coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte: quantas vezes que o 2 está aparecendo? 2 vezes. Então, eu posso escrever isso daqui como 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7. Apenas uma maneira diferente de escrever, em vez de eu colocar a multiplicação, eu vou colocar aí na forma de potenciação, beleza?
Então, isso daqui que é a decomposição de números em fatores primos. É só ir dividindo, beleza? Tem que estar com a tabuada em dia, bacana? Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o 92. Vamos fatorar esse 92, escrever ele como multiplicação de números primos. Ó, primeiro número primo, 2. Dá para dividir 92 por 2? Dá, né? 92 dividido por 2, daqui vai dar 46. Qual que é a perguntinha que nós vamos fazer? Dá para continuar dividindo? E a resposta é sim. 46 dividido por 2 dá 23, beleza? Pessoal, dá para continuar dividindo por 2? Não. Pula para o próximo número. Quem é? 3, beleza? Dá para dividir aí 23 por 3? 2 mais 3, né, que é a soma dos algarismos aqui, dá 5. 5 não é divisível por 3. Vamos para o próximo. Próximo número que eu tenho aí é o 7. Só que 23 também não é divisível por 7. Vai para o próximo, que é 11. Também não é divisível por 11. Vai para o próximo, que é 13. Também não vai ser divisível por 13. Pessoal, olha aqui em cima novamente. O 23 é um número primo. Se o 23 é um número primo, o único número que vai dividir ele é ele mesmo. Beleza? Então, chegou aqui, vai dar 23. 23 dividido por 23, o resultado é 1. Chegou em 1, acabou. É só passar o tracinho e escrever 2 vezes 2 vezes 23. Aí, o 92 decomposto com a multiplicação de fatores primos. Beleza? Posso escrever isso aqui na forma de potência? Posso, porque o 2 aparece duas vezes aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 23. Então, isso aí é a nossa fatoração em números primos. Muito simples, né? Vamos aqui para mais um exemplo. Nós temos aqui o 68. Vamos lá. Passo, traço. Dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par. 68 dividido por 2 vai dar 34. Dá por 2 novamente? Então vai embora. Se der para dividir, vai dividindo. Vai dar 17. Dá por 2 de novo? Não dá. Por 3? Soma 1 mais 7? Mais 7 dá 8. Não dá. Dá por 5? Não dá. Porque o número não termina nem em 0 e nem em 5. Pessoal, lembra da listinha. 17 também é um número primo. O único número que vai dividir o 17 aí é o próprio 17. Vai dar 1 aqui. Chegou em 1, passou o tracinho, isso daqui é 2 vezes 2 vezes o 17. É a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes o 17. Bacana? Vamos ver o que nós temos aqui. Mais alguns exemplos aqui para a gente continuar. Pessoal, 126 é um número par. Dá para dividir por 2. 126 dividido por 2, daqui vai dar 66. Dá para dividir por 2 de novo? Dá para dividir por 2. 66 por 6 vai ser 33. E aí, gente, tem que lembrar, 33 dá para dividir por 11, né? Próximo número primo que dá para dividir. Como é que eu vou saber isso, professor? À medida que vocês forem fazendo exercícios, isso daí vai ficando natural, pessoal. Vocês vão bater o olho e conseguir identificar se dá ou se não dá para dividir. E aí vai procurando lá naquela listinha de números primos quais números aí que vai dar para dividir ou não, beleza? 33 dividido por 11, beleza? Isso aqui, gente, vai dar 3, certo? E aí, pessoal, 3 só dá para dividir por 3, que vai dar 1. Cheguei em 1 aí, beleza? Galera, só por questão aí de estética mesmo, não vai mudar nada. Mas eu vou fazer a divisão aqui por 3 primeiro, só para seguir aqui uma ordem crescente dos números, né, para ficar mais bonitinho. 33 dividido por 3 vai dar 11. 11 só vai dar para dividir por 11, beleza? E vai dar 1. Essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11. 2 apareceu duas vezes, posso escrever como 2 elevado ao quadrado, vezes 3 vezes 11. Bacana? Aí o número decomposto em fatores primos. Próximo exemplo aqui, 98. Pessoal, isso daqui é treino, beleza? Exercitar. Vamos por 2. Dá por 2? Dá, termina em um número par, né?
98 por 2, pessoal, isso daqui vai dar 49. 49 dá para dividir por 2? Não. Dá por 3? 4 mais 9, 13. Não dá. Por 5? Também não. Por 7? 7 dá. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7, como é um número primo também, só vai dar para dividir por 7, o resultado vai ser 1. Então, nós temos aqui 2 vezes 7 vezes 7. A mesma coisa que 2 vezes 7 elevado ao quadrado. Beleza? Próximo exemplo nosso aqui, 130. 130 é um número par. Então, dá para dividir por 2. 130 dividido por 2, pessoal, isso daqui vai dar 65. 65 dá para dividir por 2? Não. Dá por 3? Também não. 6 mais 5, 11. Não dá. Dá por 5? Dá porque termina em 5. Então, 65 dividido por 5, isso aqui vai dar 13. 13 dá por 5? Não. Também não dá por 7. 13 é um número primo, então só vai dar para dividir. 13 vai dar 1 aqui. 2 vezes 5 vezes 13. Bacana? Vamos aqui para mais alguns exemplos. 210, só para a gente treinar bastante. 210 dividido por 2. Eu sugiro para vocês, pessoal, já viu como é que faz? Pausa o vídeo, beleza? Dá uma pausa no vídeo aí. Tenta fazer, certo? Depois volta, verifica se acertou, se errou, o que está pegando, tenta consertar, beleza? Então dá uma pausada no vídeo aí e tenta resolver. Depois volta e verifica se deu certo. 210 dá para dividir por 2? Dá. 210 dividido por 2 vai dar 105. Dá por 2 novamente? Não. Dá por 3? 3 dá. Soma os números 1 mais 0 dá 0 e 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3, então vai dar. 105 dividido por 3, 35. 35 dá para continuar dividindo por 3? Ó, 3 mais 5 dá 8. Não é divisível por 3, então não dá. Divide agora por quanto? Por 5 vai dar, porque o número termina em 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7, como é um número primo, só vai dar para dividir por 7. Então, nós temos aqui 2 vezes 3 vezes 5 vezes o 7. Bacana? Vamos para o próximo. 360. Tá por 2? Tá, porque é um número par, né? Termina em 0. Vai dar 180. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá 90. 90 ainda dá para dividir por 2, né? Termina em 0. Vai dar 45. Dá para dividir por 2 novamente? Não dá. Dá por 3? 3 dá. 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3. 45 dividido por 3, resultado é 15. Dá para continuar dividindo por 3? Dá. Dá 5. Dá por 3 novamente? Não. Vai dar agora por 5. Resultado 1. 2 vezes 2. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Pessoal, na forma de potenciação aí, nós podemos colocar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2, né? O 2 aparece 3 vezes, então 2 elevado a 3. O 3 aparece 2 vezes, ou seja, 3 elevado a 2 vezes 5 aí, beleza? Quem é o expoente desse 5? Expoente 1, beleza? Não tem expoente, o expoente é 1. Então tá aí o nosso número decomposto aí em fatores primos. Para acabar, pessoal, essa parte aqui de decompor em fatores primos, vamos verificar aqui o 72. Dá para dividir por 2, né? Vai dar 36. 36 dá para continuar dividindo por 2? Dá. Vai dar 18. Dá por 2 novamente? Dá. 18 por 2 vai dar 9. Dá por 2? Não, agora vai dar por 3. Que vai dar 3 por 3 novamente, que vai dar 1. Quem é o 72 escrito como uma multiplicação de fatores primos? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Aí o nosso número decomposto aí em fatores primos. Bacana?
Seguindo aí, pessoal, nós temos aqui agora, olha, como determinar os divisores de um número. Vai envolver aí a fatoração, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? O primeiro passo é fatorar um número, igual nós aprendemos anteriormente. Fiz o tracinho, vou fatorar. Dá para dividir 72 por 2? Dá. Vai dar 36. Dá para dividir por 2 novamente? Dá. Vai dar 18. Por 2 de novo? Dá. Vai dar 9. Agora, por 3 vai dar 3. E por 3 que vai dar 1. Fatorei o meu número, beleza? Agora, o que que eu vou fazer para determinar os divisores? Só chegar isso daqui um pouquinho mais para baixo, para não embolar ali em cima. Então, pronto. Galera, próximo passo para eu determinar agora os nossos divisores. Vou passar outro tracinho, beleza? E vou colocar o 1 aqui em cima. Por que 1? Porque 1 é divisor de todos os outros números. Todo número eu posso dividir por 1, beleza? 125 dividido por 1 dá 125, deu exato. 72 dividido por 1, 72. 9 dividido por 1, 9. 1 divide qualquer número, beleza? É um divisor universal aí. Qual é o procedimento agora? Eu vou pegar os números que eu encontrei aqui na minha fatoração e vou começar a fazer uma multiplicação. O primeiro número que eu tenho é o 2. Eu vou multiplicar pelo 1. 2 vezes 1, resultado está aqui, 2. Beleza? Acabou? Acabou. Vem para o próximo aqui. É o segundo 2. Pessoal, 2 vezes 1 dá 2. Só que eu já coloquei o resultado 2 aqui, não precisa repetir. Beleza? Agora eu pego o 2 e multiplico pelo outro número que eu tenho lá, que é o 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza? Acabou? Acabou. Vou para o próximo, que é 2 aqui. Então, vou multiplicar por todo mundo que eu encontrei aí nessa minha terceira coluna. Beleza? Então, vamos lá. 2 vezes 1, certo? 2 vezes 1 aqui, 2. Já tenho o 2, então não preciso colocar novamente o resultado. 2 vezes 2, 4. Já tem aqui, não precisa colocar. Então, 2 vezes 4, 8. 8, como não tem, eu coloco aqui. Beleza? Terminou a multiplicação, pula para o próximo, que é o 3. 3 vezes 1, 3, né? Ainda não tenho 3. Agora, 3 vezes 2, 6. Próximo, 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 8, 24. Acabou, pula para o próximo aqui, que é 3. De novo, eu começo a multiplicar lá de cima, beleza? 3 vezes 1, pessoal, dá 3. Já tenho 3 aqui, não precisa colocar. 3 vezes 2, 6, já tem. 3 vezes 4, 12, já tem. 3 vezes 8, 24. Agora eu vou começar a multiplicar por esses números aqui que estão faltando, né? 3 vezes 3, 9, ainda não tem. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. Acabou? Pronto. Todos os números que eu encontrei na minha terceira coluna são os divisores do 72. Então, nós escrevemos aqui, olha, que os divisores de 72 são, abre chave aí, beleza? 1, 2, beleza? Vamos riscando aqui o que nós colocamos. Vou colocar de outra cor aqui. 1, 2. Depois do 2, nós temos aqui o 3, né? Temos o 4. Depois do 4, o 6. Tem também o 9, beleza? Depois do 9, opa, tem o 8 aqui também, né, pessoal? Então, tem aqui o 8, o 9, beleza? Depois do 9, 12. Depois do 12, 18, 24, 36 e 72, beleza? Fecha a chave aí. Então, aqui nós temos a lista de todos os números que dividem o 72. Então, esse é o processo para a gente conseguir verificar
quais são os divisores de um número. E a gente escreve dessa maneira aqui, ó, os divisores de 72 entre chaves e os números lá dentro separados por vírgula. Bacana? Bom, vamos verificar mais um exemplo aqui. Imagine que eu queira descobrir aí, né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Quem são os divisores aí de 45? Qual que é o processo, pessoal? Primeiro processo, fatorar. Começa fatorando. 45 dá para dividir por 2? Não dá. Pula para o próximo número primo, que é 3. 3 dá, 45 por 3 dá 15. Dá para continuar dividindo? Dá. 15 dividido por 3 dá 5. Dá para dividir por 3 novamente? Não. Agora vai dar para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Chegou em 1 aqui, acabou. Passa o outro tracinho e coloca o 1 lá em cima, que é divisor de todo mundo. Beleza? Aí o que eu faço? Pego o primeiro número. 3 vezes 1, 3. Pronto. Já multipliquei com o primeiro. Certo? Quando eu pego um número, eu tenho que multiplicar todo mundo que está aí na nossa terceira coluna. Beleza? Vou para o próximo 3. 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Já coloquei aqui, não precisa colocar de novo. E aí eu multiplico 3 pelo 3 aí também, né? 3 vezes 3, 9. Pronto. Multipliquei por todos que tinham lá. Acabou. Agora eu vou para o 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes o 3 aqui vai dar 15. E 5 vezes 9, 45. Beleza? Ou seja, acabou os números aí que eu encontrei, né, na fatoração, acabaram. Se acabaram, e eu já multipliquei todo mundo aí da terceira coluna, prontinho. Quem são, então, os divisores de 45? Os divisores de 45 são 1, 3, 5, 9, 15, 45. Beleza? Então é assim que a gente encontra os divisores de um número, beleza? Faz a fatoração, terceira coluna, bota o 1 em cima, pega os números que vocês encontraram aí da fatoração, começa a fazer a multiplicação, beleza? Tudo tranquilo aí até agora? Então vamos dar sequência na nossa aula aqui. Beleza, então, pessoal, dando sequência aí, olha, nós temos o seguinte: máximo divisor comum, certo? Máximo divisor comum, que é o que nós chamamos aí de MDC, beleza? Máximo divisor comum. Máximo divisor em comum, pessoal, eu vou precisar de dois números aí para encontrar. Eu quero descobrir qual que é o máximo divisor que pode dividir dois números, então, dois números ao mesmo tempo, beleza? Olha o exemplo que eu tenho aqui. Eu quero descobrir quem é o máximo divisor em comum entre 12 e 64. Pessoal, o que eu vou fazer? É fatoração, beleza? Eu vou colocar, agora eu tenho dois números para fatorar. Eu vou colocar o 12 e o 64, um do lado do outro, separado por vírgula. Vou passar o traço, beleza? E aí eu vou começar a divisão. Bom, como eu tenho dois números aí, certo? O processo é o mesmo, pessoal. Nós vamos dividir por aquela lista de números primos. Aí vocês vão olhar para os dois números. Dá para dividir por 2? Ó, dá para dividir por 2, os dois números são pares. Ah, professor, e se apenas um fosse? Pessoal, se der para dividir, por mais que seja um dos números, divida, beleza? Deu para dividir pelo menos um? Divide, beleza? Então dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 64 dividido por 2, o resultado é 32. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. 6 por 2 dá 3, beleza? E 32 dividido por 2, o resultado é 16. Pessoal, percebam o seguinte: o 2, que eu dividi aqui primeiro, ele dividiu tanto o 12 quanto o 64. Se ele dividiu os dois números ao mesmo tempo, eu marco uma estrelinha nele. O segundo 2 que eu coloquei aqui, ele dividiu o 6 e ele também dividiu o 32. Marco uma estrelinha, certo? Para descobrir o máximo divisor comum, nós vamos fazer isso. Dividiu os dois ao mesmo tempo? Marque esse número, beleza? Bom, seguindo, dá para dividir por 2 novamente? Olha, o 3 não divide por 2.
mas o 16 divide. Se um deles dá para dividir, então continua dividindo. 3 dá para dividir por 2? Não dá para dividir, pessoal? Repete o número, beleza? Então, repete o 3. 16 dividido por 2 dá 8. Percebam que esse 2 aqui, ele foi capaz de dividir apenas o 16, ou seja, apenas um dos números. Então, não marca nada nele. Tranquilo? Dá para dividir por 2 novamente? Dá. 3 dá para dividir por 2? Não. Repete o 3. 8 por 2 dá 4. Dá para dividir por 2 novamente? Dá. Vai ficar 3 e 2. E dividido por 2 novamente vai ficar 3 e 1. Beleza? Ó, já cheguei em um dos números, né? Agora eu tenho que chegar no outro. Sobrou quem aí para mim? O 3. E eu sei que 3 só vai dividir por 3. E aí eu vou chegar em 1 e 1, beleza? Percebam que ó, o 1 não divide por 3. Repete ele aqui embaixo. Nosso objetivo aí é conseguir chegar em 1 aqui, ó, para todos os números que nós temos aí. Tranquilo? Então, gente, quais foram os números que nós dividimos aqui e conseguiu dividir os dois números aí ao mesmo tempo? Foram esses dois primeiros dois aqui. Logo, o máximo divisor comum entre 12 e 64, ele é dado pela multiplicação de 2 vezes 2, que são os dois números que conseguiram dividir aí os dois ao mesmo tempo. 2 vezes 2, 4. Ou seja, o máximo divisor que eles têm em comum é o 4. Beleza? Como assim? Ó, vamos dar uma analisada aqui. Vamos guardar isso aqui, ó. Apagar aqui. Eu vou chegar isso aqui um pouquinho para o lado. Chegar isso aqui para o lado. A gente verificar uma coisa. Nós determinamos aqui, então, o máximo divisor comum, né, entre 12, máximo divisor comum entre 12 e 64, 4, né, que é 2 vezes 2 ali que vai dar 4. Beleza. Vou jogar isso aqui embaixo, aqui no cantinho. Guarda essa informação aí pra gente. O que significa isso? Pessoal, quem são os divisores de 12? Como é que a gente descobre os divisores de 12? Fatora. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. O que eu faço? Faço o segundo traço, coloco o 1 lá em cima. Começo a fazer a multiplicação. Primeiro número 2. 2 vezes 1, 2. Acabou. Segundo número 2. 2 vezes 1, 2. Já coloquei, não precisa. 2 vezes 2, 4. Pronto. Terceiro número, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Beleza? Então, pronto. Quem são aí os divisores? Pensar aqui. Quem são os divisores de 12? Divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Beleza? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Certinho. Agora, quem são os divisores de 64? 64, vamos fatorar. Dá 2. 64 por 2 vai dar 32. Por 2, 16. Dividido por 2, 8. Se der para continuar dividindo, vai dividindo. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 vai dar 1. Chegou em 1, acabou. O que eu faço? Faço o tracinho, boto 1 lá em cima, que é divisor de todo mundo. Pego o primeiro número, 2 vezes 1, 2. Prontinho. Pego o segundo, 2 vezes 1, 2. Só que eu já coloquei o 2 aqui, não precisa repetir. E 2 vezes 2, 4. Beleza? Multiplico por todo mundo que tem aqui. Acabou. Pego o próximo. Esse 2 aqui eu vou multiplicar pelo 1, pelo 2, pelo 4. Beleza? 2 vezes 1, 2. Já coloquei o resultado 2. 2 vezes 2, 4. Já foi também. 2 vezes 4, 8. Vai para o próximo. 2 vezes 1,
2. Já coloquei, não precisa repetir. 2 vezes 2, 4 já foi. 2 vezes 4, 8. Também já coloquei. E 2 vezes 8, 16. Pula para o próximo, esse aqui acabou. 2 vezes 1 dá 2, já coloquei. 2 vezes 2, 4, já foi. 2 vezes 4, 8, já foi. 2 vezes 16, 32. Tá faltando apenas o último aqui. Qual? 2 vezes 1 já coloquei. 2 vezes 2 também. 2 vezes 4, 2 vezes 8. 2 vezes 16, 32 já coloquei. Faltou quem? 2 vezes 32, que é o próprio 64. Então, quem são os divisores aí de 64? 1, 2, 8, 16, 32 e o próprio 64, beleza? 1, 2, opa, faltou aqui, né? 1, 2, 4, 8, 16, beleza? Aí estão os divisores de 64. Percebam o seguinte, dentre os divisores aqui, olha, de 12 e 64, nós temos quais em comum? Nós temos o 1, temos o 2, temos o 4. E dentre esses divisores que são comuns ao 12 e ao 64, qual é o maior? Qual é o máximo? É o 4. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 64 é o 4, beleza? Que é justamente o que nós havíamos encontrado anteriormente. Só que eu não preciso, né, fazer essa fatoração toda, descobrir os divisores, depois comparar para verificar quem é o máximo, se eu sei que tem aí esse processo, esse algoritmo, né, que é fatorar os dois ao mesmo tempo, beleza? Fatora os dois ao mesmo tempo. E vocês vão fazer o quê? Marca os números que conseguiram dividir os números que estão sendo fatorados ao mesmo tempo. Depois faz a multiplicação entre eles, será o máximo divisor em comum entre os dois, beleza? O máximo divisor em comum vai ser isso daí, beleza? Pessoal, seguindo aqui, olha, nós temos aí mais um exemplo, que é o máximo divisor em comum entre 80, 40, 72 e 124. Lembrando que eu posso fazer isso aqui para a quantidade de números que eu quiser, beleza? Então vamos lá. Qual é o processo? Vou escrever aqui 80, 72, beleza? Antes do 72 tem o 40, né? 72 e 124 e vou começar aí a fatoração. Dá para dividir por 2? Dá. Se tiver um que dá para dividir por 2, eu já divido. 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, 20. 72 dividido por 2, 36. 124 dividido por 2, aqui vai dar 57. Beleza? Dividiu todos os números? Dividiu, marca uma estrelinha nele aí. Tranquilo? Vamos lá. Ao momento, pessoal, marquei errado aqui. 124 dividido por 2, isso aqui não é 57 não, viu, pessoal? É 62. Perdão, viu? De qualquer maneira, dividiu todos aí, marca uma estrelinha no 2, beleza? Dá para continuar dividindo por 2? Se tiver um, dá para dividir, você já continua. Tranquilo? Dá para dividir. 40 por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 36 dividido por 2, 18. 62 dividido por 2, o resultado aqui é 31. Beleza? Dividiu todo mundo? Dividiu, então, marca aí. Tranquilo? Dá para dividir por 2 novamente. Vai ficar 10, 5, 9. 31 dá para dividir? Não dá. Repete o 31, beleza? Repetimos aí o 31, tranquilo? Dividiu todo mundo, pessoal? Não dividiu, porque não conseguiu dividir o 31 aí. Não conseguiu dividir, o que, que a gente faz? Repete o número, beleza? Se não deu para dividir, repete. E aí é o seguinte, não dividiu todos, então não marca estrelinha nenhuma nele. E aí dá sequência, beleza? Ó, dá para continuar dividindo por 2? Dá, porque a gente tem o 10 ali que ainda dá para dividir por 2. Então divide. Vai dar 5, 5, né? 9, 31. Lembrando que não deu para dividir, apenas repete o número.
Dá para dividir por 2 novamente? Não dá, porque não tem mais nenhum número par, beleza? Dá por 3? Por 3 dá, porque nós temos o 9. Vai ficar 5, 5, 3 e 31, beleza? Percebam que o 3 também dividiu todos ao mesmo tempo. Dá por 3 novamente? Dá. Vai ficar 5, 5, 1, 31. Pessoal, esse 3 também não dividiu todo mundo, então não marca. Dá por 3 novamente? Não dá, porque não tem mais nenhum número aí que é divisível por 3. Pula para o próximo, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui também vai dar 1. Aqui nós já estávamos em 1, então vai repetindo. E aí o 31. Qual o número que vai dar para dividir por 31 aí? Galera, 31 é um número primo. Então, um único número aí vai ser o próprio 31. 1. 31 dividido por 31, 1. Então, pessoal, quais foram os números que dividiram os dois ao mesmo tempo? O primeiro 2 e o segundo 2. Então, o máximo divisor comum entre 80, 40, 72 e 124 é a multiplicação entre esses números. 2 vezes 2, 4. Então, se eu pegar todos os divisores de 80, todos os divisores de 40, todos os divisores de 72 e todos os divisores de 124, comparar, igual nós fizemos anteriormente, dessa comparação, o maior, certo? Em comum entre eles vai ser o 4, beleza? Então, isso aí é o máximo divisor comum. Pessoal, isso daqui vai ser muito importante para a gente na hora de trabalharmos aí com a simplificação de fração, beleza? Então, vamos lá. Algumas observações aqui, pessoal. Ó, quem vai ser o máximo divisor entre 4, 12 e 20? Galera, percebam que 4 ele divide 12 e ele também divide 20. E, além de tudo, 4 divide 4 também, beleza? Nesse caso, então, o máximo divisor aí vai ser o próprio 4, tranquilo? Olha, olhei os números. Tem um número que divide todos os outros. Então, ele vai ser o máximo divisor comum aí, beleza? Próximo máximo divisor é entre 9, 18 e 27. Percebam que o 9 divide o 18 e o 9 divide também o 27, além de que o 9 também divide o próprio 9. Então, nós temos aí o 9 dividindo o 18 e o 27, então o máximo divisor comum é o próprio 9. 12, 48 e 144. 12 divide 48, vai dar 4. 12 divide 144, que vai dar 12. Também o 12 divide o próprio 12, que dá 1. Então, o máximo divisor aí é o 12. Então, pessoal, viu que um dos números que eu quero descobrir aí, o máximo divisor comum, divide os outros, certo? Então, ele vai ser o máximo divisor comum, beleza? Mas tem que dividir todos os outros. Bacana? Então, vamos lá. Pessoal, falamos aí do máximo divisor comum, que a gente faz o quê? Ó, o que nós fazemos? Marcamos os números que conseguem dividir os outros todos ao mesmo tempo, beleza? Agora nós vamos falar aqui do mínimo múltiplo em comum, beleza? Qual é o processo para a gente descobrir o mínimo múltiplo em comum? É o mesmo processo, o processo de fatoração. Eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum entre 4, 8, 12 e 16. Galera, escreve o 4, o 8, vírgula 12, vírgula 16. Bacana? Passa o traço e vamos embora fatorar esses números aqui, sem medo. Dá para dividir por 2? Dá. Vai dar 2. 8 dividido por 2, 4. 12 por 2, 6. E 16 por 2, 8. Aqui não precisa marcar nada, viu? Nós só vamos marcar lá os que dividem todos ao mesmo tempo, no máximo divisor comum. Agora é mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Dá por 2 novamente, que vai ficar 1, 2. 6 por 2 dá 3 e 8 por 2, 4. Dá por 2 novamente? Tá. K1, né? Aqui já chegou em 1, vai repetindo 1. 1 aqui também, 2 por 2 dá 1. 3 dá para dividir por 2? Não. Repete o 3. 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir por 2 novamente? Dá, porque nós temos o 2 ali, olha. Então aqui vai ficar 1.
1, repete o 3 e 1. Agora, pessoal, o único número que sobrou foi o 3. Então, eu vou dividir aí por 3. Todo mundo que já chegou em 1, a gente apenas repete. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui também vai dar 1. Então, galera, é o seguinte. Chegou em 1 aí, acabou, beleza? Quem vai ser o mínimo múltiplo comum? É a multiplicação, todo mundo que vocês encontraram aqui na segunda coluna, beleza? Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? O 2 apareceu aí 1, 2, 3, 4 vezes, vezes 3. Quanto que vai dar essa multiplicação aqui? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 48. Logo, o mínimo múltiplo em comum aí, entre 4, 8, 12 e 16, é 48. Pessoal, o que que significa aí esse mínimo múltiplo em comum? Vamos lá. Vamos pegar aqui, para vocês entenderem, os múltiplos de 4. Múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, beleza? Vou pegar um pouquinho para cá, senão não vai caber. 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48, beleza? Coube todo mundo aí? Coube. Então, esses aqui são os múltiplos. É claro que isso daí continua, beleza? Vai depois o 52, depois 56 e assim por diante. Vamos pegar também os múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e assim por diante. Vamos pegar os múltiplos de 12. 12, 36, 48, 60, 72 e por aí vai. Beleza? E para finalizar, né, vou fazer aqui embaixo, quem são os múltiplos de 16, 16, 32, 48, 60, 60 não, pessoal, perdão, 64, beleza? 80 e por aí vai. Assim por diante, beleza? Agora, pessoal, percebam o seguinte, dentre os múltiplos de todos esses números, o menor que eles têm em comum é o 48. Percebam? 48 e 48. Pessoal, os múltiplos de um número são infinitos. Significa que se eu continuar escrevendo os múltiplos de 4, de 8, de 12 e 16, eu vou chegar em outros múltiplos que eles têm em comum. Mas o menor múltiplo entre eles é o 48, beleza? Ou seja, para eu não precisar comparar, né, escrever os múltiplos de todos os números, depois verificar qual que é o menor que eles têm em comum, nós utilizamos aí esse processo do mínimo múltiplo comum, que já vai entregar aí, ó, certinho quem é o nosso mínimo múltiplo comum, beleza? Então, gente, nós temos aqui mais um exemplo, que é o mínimo múltiplo comum entre 10, 12 e 15. Então, vamos lá. Escreve o 10, 12, 15. Beleza? Dá para dividir por 2, que vai dar 5. Por 2 aqui vai dar 6. E o 15 divide por 2, não divide, repete o 15. Bom, depois nós temos aí por 2 de novo, né? Já que temos o 6 ali. 5, 6 dividido por 2 dá 3. 15 dá para dividir por 2, não dá, repete o 15. Dá para continuar dividindo por 2? Não. Agora nós temos que dividir por 3, beleza? Pessoal, 5 não divide por 3, então repete. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, resultado é 5. Pronto. Dá para continuar dividindo por 3? Não dá. Agora vai dar para dividir por 5. Vai ficar 5 dividido por 5 dá 1. 1 aqui e 5 dividido por 5 vai dar 1 aí também. Beleza? Chegou em 1 para todo mundo? Multiplica. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5, resultado aí, 60.
Então, o mínimo múltiplo comum entre 10, 12 e 15 é 60, beleza? Vamos verificar uma coisa aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Quem são os múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Isso continua infinitamente, beleza? Bom, quem são os múltiplos aí de 12? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Temos aí também o 96, 108, 120, né? 132 e por aí vai. Quem são os múltiplos de 15? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 e por aí vai, pessoal. O que eu quero que a gente perceba com isso? Nós temos aqui o 60 como múltiplo em comum. Nós temos também o 120, beleza? E nós vamos ter infinitos múltiplos em comum aí entre os números. Só que o menor múltiplo em comum entre eles é o 60, beleza? Então, fazendo esse processo, nós vamos determinar esse menor múltiplo em comum aí entre eles. Bacana? Tá dando para acompanhar? Então, bacana. Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Então, nós vimos aí números primos, como fatorar, beleza? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui. Como fatorar os números, certo? Nós vimos aí como encontrar os divisores desses números, vimos aí a respeito do máximo divisor comum e vimos também a respeito do mínimo múltiplo comum. Isso daqui vai ser muito importante para a gente para entender matérias lá na frente, beleza? Por exemplo, nós vamos ter aí uma aula a respeito de soma, subtração de frações, beleza? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum aqui vai ser fundamental para a gente conseguir passar bem tranquilo aí por essa parte, beleza? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí do curso. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.